E aí, galera do terceiro ano, nós estamos aqui novamente, né? Só que de forma virtual, para darmos continuidade aos nossos conteúdos, né? Vamos trabalhar hoje com matemática 3, né? Vamos revisar aqui o conteúdo de função afim. Só relembrando que uma função afim é uma função que gera no plano cartesiano uma reta, né? Então aqui, ó, a função do primeiro grau, que é a função afim, ou reta, é toda função real do tipo, onde ela vai possuir aqui, ó, o coeficiente angular A e o coeficiente linear B. Observe aqui que o coeficiente B é o ponto onde o gráfico toca o eixo das ordenadas, aqui que é o eixo Y, tá vendo aqui, acompanhando o pontinho vermelho, né? E o A, a gente chama de taxa de variação da função, é o coeficiente angular, certo? Então, toda a função do primeiro grau, ela vai ser definida por essa relação aqui, ó, AX mais B. Como é que a gente determina o coeficiente angular? O coeficiente angular seria o quociente entre a variação vertical e a variação horizontal. Observe que a variação vertical está aqui, ó. Seria o y2 menos o y1 dividido pelo x2 menos o x1. Fazendo esse quociente aqui, ó, nós vamos determinar o que nós chamamos de coeficiente angular, que é o coeficiente A, ou taxa de variação. Então, uma observação aqui, ó, retas horizontais, o coeficiente angular é igual a zero. Quando você tem uma reta horizontal, no gráfico, no plano cartesiano, nós temos uma função constante. Quando essa função é constante é porque o coeficiente A dela é zero. E retas verticais não tem A. Quando você tem uma reta vertical, ela não determina uma função. Um exemplo aqui, ó, dada a função f de x igual a 2x menos 5. O A aqui, ó, o 2, vai ser o que nós chamamos de coeficiente angular, e o menos 5 vai ser o que nós chamamos de coeficiente linear. Observa aqui, ó, algebricamente, quando a gente iguala a função a zero, que foi o que eu fiz aqui, eu peguei a função 2x menos 5, igualei ela a zero, resolvi a equação do primeiro grau, determinou aqui o x aqui sendo 5 meios, o que acontece aqui? Eu achei o que nós chamamos de raiz da função. Geometricamente, a raiz da função é esse valor aqui, ó. É o ponto onde o gráfico intercepta o eixo das abscissas, que é o eixo horizontal. Já o coeficiente linear, que é o menos 5, observa aqui, ó, é o ponto onde o gráfico intercepta o eixo das ordenadas, que aqui é o eixo vertical, que nós chamamos de eixo Y. Então, repetindo, a raiz da função, geometricamente, é o ponto onde o gráfico toca o eixo X, no nosso caso aqui a reta, e o coeficiente linear é o ponto onde o gráfico toca o eixo Y, que aqui é o eixo das ordenadas. Tá aqui, ó, raiz de uma função do primeiro grau. Em funções de primeiro grau, possui apenas uma raiz, que é justamente onde a reta que representa a função do primeiro grau cruza o eixo X. Isto é, onde a função tem o valor zero. Então, quem vai ser a raiz da função? A raiz da função é o ponto no gráfico onde o y é igual a zero. Então, a gente iguala a função a zero, isola o x e acha a raiz da função. Então, aqui, analisando aqui a sequência lógica do livro de vocês, aí nós vamos trabalhar aqui as questões de sala. Então, a primeira questão, ela diz o seguinte: a raiva é uma doença viral infecciosa transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura, porcentagem de vacinados da campanha em cães
nos anos de 2013, 2015 e 2017. No município de Belo Horizonte, em Minas Gerais, os valores das coberturas dos anos de 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura de vacinação de campanha antirrábica nos períodos de 2013 a 2015 e de 2015 a 2017 deu-se de forma linear. Importante essa informação, né? Que essas variações elas ocorreram de forma linear, mas o próprio gráfico está mostrando isso aqui, ó. Observe que de 2013 a 2014 caiu, de 2013 a 2015 os valores caíram em porcentagem e de 2015 a 2017 houve um pequeno aumento. Só que a questão ela está querendo saber o seguinte: qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? Essa questão ela tem aí várias formas de fazer, né? Aqui você poderia, nessa questão, calcular o coeficiente de variação, que é justamente o que ele quer. Só que aqui, como ele está pedindo 2014, né? Em 2014, observe que ele é o ponto do intervalo, é o ponto médio. 2014 é o intervalo do ponto médio entre 2013 e 2015. E sabendo que a cobertura ela variou de forma linear, o que acontece? Como ela variou de forma linear, bastaria você fazer o seguinte, apenas a média aritmética entre os dois pontos aqui, ó. 2013 e 2015, 2015 corresponde a 59, 2013 corresponde a 67, faz a média aritmética, ó, faz a média aritmética aqui, ó, e acha que o valor de 2013, de 2014 corresponde a 63%. Como eu falei, você poderia achar o coeficiente angular, achar o coeficiente linear, montar a função do primeiro grau, ax mais b, e substituir o valor de 2014, só que ia ficar um pouco mais longa a questão. É uma forma de fazer, só que a forma mais prática é por média aritmética. Agora, se isso aqui fosse uma variação em curva, aí eu já não poderia fazer essa situação aqui, ó, fazer a média aritmética dos pontos. Dando continuidade aqui, a segunda questão, a quantidade de X de peças em milhares produzidas e o faturamento Y em milhar de real de uma empresa estão representados nos gráficos, ambos em função do número T de horas trabalhadas por seus funcionários. Observe aqui que eu tenho dois gráficos, eu tenho esse aqui, ó, e tenho esse segundo gráfico aqui. Observe que nesse gráfico aqui, o X, que representa o número de peças, está em função do T, que representa o tempo de horas trabalhadas. Já nesse gráfico aqui, o Y, que é o faturamento da empresa, né, está em função de T, que é o mesmo T daqui, que é o T horas trabalhadas pelos funcionários. Só que a questão está querendo saber o seguinte: o número de peças que devem ser produzidas para se obter um faturamento de R$10.000. Como é que a gente vai fazer essa questão, né? Eu montei a função referente a esse gráfico e a função referente a esse gráfico. Observa aqui, ó. Olha no primeiro gráfico que essa função ela tem uma característica especial porque o gráfico aqui, a reta, ela parte do zero aqui, ó. Se ela parte do zero, significa dizer que o B, que é o coeficiente linear, vai ser zero. Ou seja, quando isso acontece, significa dizer que os valores do T, que os valores de X vão ser proporcionais ao T. Ou seja, se 1 equivale a 20, de 1 passou para 3, triplicou, então de 20 vai passar a ser 60. Ou seja, significa que a função ela vai ser da seguinte forma: x igual a 20t. Observa, x igual 20 vezes 1, 20. 20 vezes 3 equivale a 60. Então, no primeiro gráfico, a função vai ser x igual a 20t. Lembre que no primeiro gráfico o x está em função de t. No segundo gráfico, o y está em função de t. Observe que que o gráfico, ele nesse caso aqui,
ele obedece a mesma característica desse aqui. Os dois gráficos, eles partem da origem, do zero. Significa que nessa função aqui, o coeficiente b também será zero. Ou seja, significa que o y aqui vai ser proporcional ao valor de t. Ou seja, dobrando aqui, ó, de 1 para 2 dobrou, significa que de 4 para 8 dobra. Ou seja, na segunda função, o y vai ser igual a 4 vezes o valor de t. Então, observa aqui, eu tenho y igual a 4t e tenho aqui que o x é igual a 20t. Só que a questão, ela quer saber o número de peças, que é representado por quem? Por x, para quando a empresa ela obter um faturamento de 10 mil, só que 10 mil corresponde a y. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o y, que corresponde a 10 mil, e substituir aqui na função y igual a 4t aqui, ó. No lugar desse y aqui eu coloco 10 mil, aí calculo 4t igual a 10 mil, vou encontrar aqui o tempo aqui vai ser de 2.500. Pego esses 2.500, substituo aqui, ó, no lugar de t, ó, 20 vezes t, ou seja, 20 vezes 2.500, x igual a 50 mil peças, resposta da questão, letra D. Então, é uma questão que você poderia montar as funções como eu fiz, né? Substituir o valor que ele deu em uma e depois colocar na outra para achar o valor correspondente da questão. Terceira questão. Os alunos do curso de Mecânica e Química de uma universidade estão desenvolvendo juntos um novo combustível. Mateus ficou encarregado de observar o consumo no uso de um motor. Para isso, ele registrou a seguinte tabela. Então tem aqui a tabela, rotação por minuto e aqui quantidade de combustível consumida. A expressão algébrica que representa a quantidade Q de combustível consumido para o número R de rotações por minuto é. Observe aqui que o Q vai estar em função de R. O Q aqui vai funcionar como os valores que ficam no eixo Y e o R aqui vai funcionar como se fossem os valores que ficam no eixo X. Aí o que acontece? Nessa questão, nós podemos fazer o seguinte, trabalhar com a taxa de variação, que é o coeficiente angular, que é o quociente de variação vertical e variação horizontal. Como é que acontece aqui? A variação de y é o y2 menos y1 sobre o x2 menos o x1. Só que nesse caso aqui, nós vamos trabalhar aqui com R, né? Que o R aqui está funcionando como x e o Q que está funcionando como o y. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar dois pontos quaisquer aqui no gráfico, vou pegar um Q2 e um Q1 e o seu parzinho R2 menos o R1. Então eu escolhi esses dois pontos aqui, ó. Chamei um de P1 e o outro de P2. O P1, o R vai ser 2.000 e o seu parzinho 30, né? Ó. Tá aqui, ó, 2.030. E peguei o P2, 3.000 e o seu parzinho 35. Você poderia trabalhar com qualquer um dos pontos, contanto que você trabalhe com dois para você montar a função. Aí o que foi que eu fiz aqui, né? A gente substitui os valores, ó, Q2 menos Q1, 35 menos 30 dá 5. R2 menos R1, ó, 3.000 menos 2.000, dá 5 milésimos, simplifica por 5, eu vou encontrar aqui como resposta 1/200. Bom, se vocês analisarem aqui nas alternativas, ó, como A que é o coeficiente angular, né, o termo que vai acompanhar o R, observe que a única alternativa onde tem 1/200 é a letra A. Então, a gente já poderia aqui nesse caso ter matado a questão. Se por acaso ele tivesse mais alguma alternativa, 1/200, aí eu ia ter que pegar mais um ponto desse, pegar o coeficiente angular, substituir na fórmula e montar uma outra equação para encontrar o coeficiente linear, que seria, nesse caso aqui, o coeficiente linear é 20. Mas aqui já é condição suficiente para a gente responder a questão letra A, certo? Quarta questão. Quarta e última questão. Uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas.
Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba, mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada com a primeira. O gráfico formado por 2 segmentos de reta mostra o volume de água presente na cisterna em função do tempo. Aí aqui ele quer saber qual é a vazão em litros por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora. Bom, o que acontece? Nós vamos montar 2 relações, né? A primeira relação vai ser aqui a vazão total entre 1 e 3 horas. Entre 1 e 3 horas eu tinha quantas bombas? Eu tinha 2 bombas funcionando. Trabalhando aqui com a variação, a variação dos pontos, 0 menos 500, dividido por 3 menos 1, nós vamos ter aqui a vazão do segundo momento com as 2 bombas, né? Aí o que acontece aqui? A vazão na primeira hora, que seria de 0 a 1, fazendo a correspondência dos pontos, ia ser 5.000, tá aqui, ó, 5.000, 5.000, menos 5.000 menos 6.000, ó, o ponto 1 ligado com 5.000, então 5.000 menos 6.000, dividido por 1 menos 0. Observe que a vazão aqui vai dar 1.000 litros por hora. Observe que eu trabalhei aqui em módulo porque a gente não vai usar a vazão negativa. Aí o que acontece? Nós temos a vazão com 2 bombas e aqui a vazão na primeira hora com 1 bomba. O que a gente conclui? A gente conclui que a vazão na segunda bomba vai ser de 2.500 menos 1.000, que equivale a 1.500 litros por hora. Resposta da questão, letra C. Pessoal, a gente conclui aqui a nossa aula, né? Até a próxima, né? E bons estudos para vocês.